Tem como investir em fundos imobiliários e setor imobiliário na Europa? Vamos ver as diferenças entre os famosos FIIs no Brasil e os investimentos imobiliários que a gente tem na Europa. Vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Eu me chamo Michael Ravaneda, sou analista financeiro europeu, sou certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros e aqui no Renda Gringa eu compartilho tudo o que você precisa para investir em moeda forte. Nós temos a maior consultoria personalizada do mundo para brasileiros que são expatriados. Você que recebe dinheiro em dólar, em euro, libra esterlina, enfim, tem um link aqui embaixo para você fazer sua pré-inscrição para quando a gente abrir vagas na nossa agenda, você puder se candidatar aí para participar da nossa consultoria personalizada. Aqui no canal tem vários vídeos já dando várias dicas para vocês começarem a investir, então depois de assistir esse vídeo não esquece de dar uma volta pelo canal e deixar aquele like se você aprender alguma coisa até o final do vídeo. Vamos lembrando então que os fundos imobiliários são um tipo de ativo no Brasil que você investe diretamente no setor imobiliário, você recebe os aluguéis todos os meses comparado ao valor que você investiu, obviamente, e também pode ganhar com a valorização ou também perder com a desvalorização de um imóvel. Aqui no gráfico vocês estão vendo o indicador IFIX, que mostra a média justamente de investimento em FIIs, em fundos imobiliários brasileiros, nos últimos 5 anos. Ele rentabilizou 23% em termos de valorização e óbvio que aqui por ano ainda o investidor recebeu em torno de 7 a 12% de dividendos de volta. Então uma rentabilidade que vai girar em torno dos 10, 12%. Quem investe há um pouco mais de tempo nos FIIs sabe que eles tiveram em média uma baita desvalorização nos últimos meses, mas ainda assim, considerando os aluguéis, os investidores terminaram positivo. Mas para você que mora na Europa, será que vale a pena você manter uma conta no Brasil, investir em FIIs lá no Brasil? Já digo para você que essa parte fiscal é complexa e deve ser analisado caso por caso, mas muito dificilmente vai valer a pena você investir em renda variável no Brasil morando na Europa, porque na Europa você vai ter que investir em renda variável, porque a renda fixa tem várias limitações na Europa, e você manter investimentos nos dois países vai gerar também um transtorno onde você tenha que declarar nos dois países. Quanto a isso não tem problema, só que quando você investe em renda variável no Brasil, já começa a aumentar o nível de complexidade da declaração que você tem que fazer nos dois países. Sem falar que a rentabilidade que você está vendo aqui está em real. E o que acontece com o real no longo prazo? Se desvaloriza. Não é só o real. Qualquer moeda de país subdesenvolvido se desvaloriza no longo prazo. Nos anos 2000, o real para o euro estava 2 para 1, 2010, 3 para 1, 2015, 4 para 1, 2020, 5 para 1, 2025 estamos 6,5 para 1. Em 2030, 2035, impossível de adivinhar com tantas variáveis que fazem justamente o valor de uma moeda comparada a outra. Mas uma coisa eu posso assegurar para vocês, daqui 10, 15 anos é muito provável que esteja 8 para 1, 9 para 1, até 10 para 1, porque essa é a tendência de toda moeda de país subdesenvolvido. Quanto maior a inflação, maior o risco político e maior o risco econômico, mais uma moeda tende a se desvalorizar. É por isso, quando você olha esse gráfico aqui, você vê que o real perdeu nos últimos anos para o euro 71% de valorização. Ou seja, se você tinha 10 mil reais e depois de vários anos você decidiu converter finalmente para euro, quando você converteu, você conseguiu obter muito menos euros, porque antes estava uma conversão 3 para 1 e agora está 6 para 1. Então você perdeu metade do dinheiro quando você foi fazer a conversão. Se você tivesse investido já em ativos em euro, por exemplo, veja só, nos últimos 5 anos a média da valorização das empresas europeias, considerando dividendos e valorização, foi de 78% já em euro. Então, além de ganhar seu dinheiro ter se multiplicado, quase dobrado nesse período, ele ainda já foi investido em euro, então você não teve a perda com a desvalorização do real. Olha só a média de investimento em empresas alemãs, esse é o índice DAX, nos últimos 5 anos ele rendeu 91%, quase dobrou o investimento justamente de quem começou investindo em euro. Mesma coisa se a gente olhar o índice AEX, que é o índice da Holanda, ele aqui fez 61% de rendimento e nesse caso não estamos considerando os dividendos recebidos pelos investidores. Ou seja, não adianta nada você fazer um investimento no Brasil que até dobre de valor, mas em 10 anos a moeda perca metade do valor. Quando você for trazer para a Europa de novo, esse dinheiro já não está valendo grande coisa. Sua rentabilidade de 10, 12, 14 no Brasil viram 3, 4% quando você compara com uma conversão em euro. Por isso é muito mais interessante você já ganhar 7, 8, 9, 10, 11% em euro. Essa é a faixa que você consegue ganhar com uma carteira ali conservadora, moderada na Europa. Você deveria considerar começar a investir na Europa, criar uma carteira de investimento voltada a dividendos ou de crescimento. Por exemplo, a empresa Kaufman Broad, que é uma empresa francesa, paga em média 7,5% de dividendo, sem contar a valorização que ela teve nos últimos meses, nos últimos anos na Europa. É uma empresa justamente imobiliária europeia. Ou se não, você pode investir na Carmila,
Carmila, que também é uma rede de empresas imobiliárias. Nos últimos 5 anos ela rentabilizou 50% de valorização. É uma rede então que é dona de vários centros comerciais, como você pode estar vendo aqui na imagem, vários shoppings, vários supermercados, né, que acabam alugando justamente um bem imobiliário da Carmila. Enfim, existem várias empresas imobiliárias na Europa. Quando eu digo várias, a gente está falando aqui de quase uma centena de empresas que você pode investir. Não são fundos imobiliários, são como ações. Você investe na empresa então para ganhar tanto dividendo quanto valorização, mas uma rentabilidade muito acima dos FIIs brasileiros quando a gente considera não só a rentabilidade dos dividendos, mas também a valorização da moeda e sem contar a facilidade de declaração fiscal. Não esqueça que a gente tem um Instagram muito ativo, é o Renda Gringa lá no Instagram. Se você mandar uma mensagem para mim no direct, vai ser um prazer te ajudar e tirar suas dúvidas. Aqui na descrição do vídeo tem um link de pré-inscrição para nossa consultoria personalizada. Deixa seu e-mail, seu telefone, assim que a gente tiver vagas abertas, a gente informa você qual é o valor, como funciona, mas eu digo para você, nós somos a maior consultoria do mundo para brasileiros expatriados, principalmente com foco na Europa, e a gente faz uma consultoria personalizada para te ajudar. Entre em contato com a gente, deixa sua dúvida aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.